Fala pessoal, beleza? Vamos aí para mais um podcast do Speak, seu podcast de delivery. Hoje estou com uma amiguíssima minha aqui também, dona de restaurante, a Mari, dona do Cantina da Massa. Vai ser um prazer trocar ideia com ela. Ela não é só dona de restaurante, então a gente vai trocar ideia sobre muita coisa. A gente vai falar de esporte, vai falar sobre muita coisa do dia a dia também, bater um papo maneiro e vamos nessa. E aí, Mari, beleza? Como é que você tá? Beleza, Pedro. Obrigada pelo convite, adorei. Meu primeiro podcast, velho. Eu tô amando isso. Muito massa, obrigada pelo convite. Top. E é isso, vamos falar isso mesmo, de tudo, da vida. Show Espero de bola, poder né? agregar aí com a galera, pra galera também. Show de bola. Antes a gente tava batendo um papinho aqui, agora a gente... Vamos voltar pro papo de restaurante um pouco, Vamos. Depois a gente volta para nossas vidas pessoais também. Beleza, claro, é até pra dar aquela Pra gente dar uma descontraída. quebrada, justo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Cantina da Massa, é um restaurante que não foi você, né, que fundou, eu imagino, não Sim, sei toda a da história. minha mãe, né? Então, Meu pai e minha mãe. Exatamente. Mas começou com tudo, minha mãe fazendo encomendas para casa, para algumas amigas, né? Para uma galera daqui de Brasília também, em 90, 92. Eu tava há um tempão. Nem nascido eu tava, 90, 92 eu nem ainda. era nascida, real. E aí, meu pai viu essa necessidade também de Brasília ter um restaurante mais requintado, né? Então, eles acabaram criando a Cantina da Massa. E foi exatamente assim, com um balcão, né? Um pessoal pedindo comida quente, comida fria, comida congelada. E o pessoal gostava tanto e tava esperando, né? Ficava esperando os balcões. Justo. E pediu uma cervejinha, e minha mãe ia lá, levava um pãozinho também com azeite. Porque era só tipo um balcão pra meio que retirado, assim, na época? Exatamente. Não era o conceito de restaurante que você tem hoje lá? Não. Ah, tá. Foi evoluindo, assim, né? Saquei. Foi mais pela necessidade da galera e depois também nessa tendência aí de alimentação fora de casa. Nossa. Então, a gente era um cantinho, assim, na mesma rua que é hoje, mas a gente era um pouquinho em cima, assim, um cantinho, a cozinha de produção embaixo, né? As massas todas frescas, feitas desde o começo já tinha esse pela cuidado. minha mãe, exatamente. Todas as receitas, né, são da minha mãe, os molhos são todos frescos lá também. E aí foi criando, assim, uma entradinha, um petisquinho, as polentas também, uma coisa mais, uma pegada mais sulista, assim. É um restaurante italiano, mas tem essa pegada sulista, né? E, cara, criou super como é que eu falo, assim? Foi um sucesso. Sim. E a gente resolveu abrir minha mãe naquela mesma loja já abriu umas mesinhas. E ela viu que estava crescendo muito, ela falou, não, vamos mudar de loja. E aí agora a gente tá no cantinho da rua lá, da 302. E a 302, tava com 202 na cabeça, não sei por quê, mas... Então, tem até um certo problema, assim, com o fornecedor, até mesmo com o cliente, porque é na 302/3. Que não é na Rua das Farmácias, é ali na Rua do Shopping Fashion Mall. Que só quem é de Brasília vai entender isso, né? Porque Brasília tem uma rua que é a 2 das farmácias... Só que, tipo, ela só tem isso, né? Ela só tem um lado da quadra e é a única que só tem isso em Brasília, e hoje né? também agora tem umas padarias maneiras lá, tem um Rei do Pão de Queijo. E tem uma pizzaria antiga lá, que eu fiz muito aniversário lá. A La Gioconda. Eu fiz muito aniversário lá, na época que dançava Sapatilha 37. Nossa, nem sei se tá mais lá, vou passar lá depois. Porque ela é num subsolo, assim. Sim, às vezes tu nem lembra. Eu dançava... Lembra na época que a gente era novinho? Não sei se tu pegou isso nos teus aniversários também. Mas dançava forró nas festas. Tu pegou isso, não? Véio, acho que não. Mano, nas minhas festas de aniversário a gente dançava muito forró. Aí dançava Sapatilha 37, né? Tipo, falar, mano, essas paradas assim, a galera pirralha, né? Não, velho. E aí foi lá no La Gioconda que eu lembro disso. Pá, gente, eu até devo... Ter dançado, assim. Mas assim, agora não me vem na memória. Eu lembro muito das festinhas dos amigos mesmo, a gente dançando glamurosa e a porra toda, né? Essa aí também era boa. Uns eletrônicozinhos assim, tipo... E deixa eu te perguntar, nostalgia. Mas teu pai e tua mãe, eles começaram, aquele foi o primeiro momento que eles começaram a mexer com o restaurante, assim? Na verdade, foi mais minha mãe, né? Meu pai tem a engenharia dele e tudo mais, ele se deu bem aqui em Brasília. Porque pegou um momento legal também, né? Brasília é uma cidade 80. nova, se você que tá assistindo não conhece, na década de 90, Brasília tinha 30 anos. 30, exatamente. Isso aí, 30 e poucos anos. Nem isso, né? E meu pai abriu a engenharia dele, se deu bem e falou, não, vou ter que montar um negócio pra galega. E aí deu super certo, assim.
A minha mãe é muito boa de cozinha mesmo. Ela faz carne assada, todos os tipos de carne que você imaginar. E ela tá lá na frente da operação hoje em dia, ainda? Sim, na verdade ela é a chefe de cozinha, né? A gente tem os cozinheiros, né? Tem os auxiliares, ela ainda tá mais, lá com a barriga no fogão. Mas ela não com a barriga no fogão, mas ela fica lá de olho nos meninos, vendo se tá fazendo todos os processos dos molhos direitinho. Top. Porque tem, por exemplo, o molho sugo é uma coisa bem característica, assim, né? O molho de tomate. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a acidez, né? A gente tem que ficar de olho, às vezes, também em alguns produtos, né? Porque não, e é muito gigante lá. Eu lembro né? quando você mostrou pra gente na pandemia, que vocês têm, tipo, é muito gigante lá. A gente tem os 3 andares, né? A gente ainda ampliou a cozinha de finalização, que a gente fala, que é onde tem a finalização dos pratos, das entradas, sobremesas. Mas em cima a gente tem toda a parte de estoque seco, e a cozinha de produção, que a gente produz as massas, produz os molhos. Algumas coisas, assim, a gente tem um maquinário bem vasto, assim, de cilindro, maceira, fatiador, moedor, embalador a vácuo. Então, assim, é tenso lá, assim, né? Sim, tem os fornos também, os termos combinados. Vocês devem ter uma cacetada de funcionário lá, né? Somos 32 funcionários, são 20 pessoas na cozinha, entre auxiliar de serviço, os cozinheiros e os garçons hoje, né? Que atendem a galera aí muito bem também. E a galera para cuidar do jardim, porque acho que deve ser um dos jardins mais... Talvez um dos mais charmosos de restaurante de Brasília. Com certeza top 5 assim, fácil, né? Vou botar aí nos tops 10, não sei. Porque a gente cuida muito ali na parte externa, mas isso também é uma responsabilidade do governo, né? Justo, porque lá na área é pública. Bem ausente ali Bota fé. Conosco. Então... A minha mãe investe bem, eu tenho uma amiga paisagista, ela nos ajudou agora nesse último ano, né, a dar uma florida, assim, organizar melhor uma flor com outra, uma árvore com outra. Maneiro. Mas nada demais, assim. Eu, inclusive, tenho uma fossa, uma ecofossa que a gente fala. Lá? De um banheiro que a gente criou também para... deficientes físicos, né? Que massa. Para pessoas idosas também, que não podem subir ou descer a escada, que tem essa dificuldade. E acho que também por falta da estrutura, né? Que o comércio de Brasília... O comércio de Brasília para pessoas com deficiência deve ser muito ruim a experiência. Não, né? Total. Calçada, tudo, na verdade. Não tem como, tipo, a gente as acaba... calçadas, você vai andando assim, o cara tem que manjar tem que ir mais num ladinho do que no outro. É foda de Brasília. E eu sinto muito do pessoal também que tem problema de visão, assim, que, cara, é difícil, assim. Não tem sinaleiro com som, né, pra poder ajudar na travessia. Tipo, tem ali no Sara... E deve ter mais uns 2 lugares que tem uma escola de pessoas com necessidades especiais. Eu nem sei muito, sacou? Porque, né, na minha rotina, assim, eu não passo muito por esses lugares. Mas eu sinto falta. Eu sei que tem uma galera que passa lá e fala que sente falta, assim, dessa mobilidade. Mas aí vocês têm essa fossa lá, você criou Então, exatamente. A gente criou a fossa porque fizemos esse banheiro e tal, e ele acaba alimentando o nosso jardim. Justo, né? Pô, então isso ajuda muito ali. E fica mais na parte de trás ali, do comércio pra quadra, né? Virado pra quadra. E, cara, é isso. Minha mãe sempre bota ali umas plantas novas. A gente até tentou botar uns pés de limão lá, mas não deu certo, não. Pé de laranja também, não deu muito certo. E aí, como que você começou a... Tipo assim, porque eu não sei quantos anos já faz que você faz parte do dia a dia lá da cantina, mas imagino que talvez... Assim, não sei, né? Quando eu cresci, conforme eu ia crescendo, saindo da adolescência para virar um adolescente com 18 anos, tipo, a gente vai meio que não querendo muito fazer o que os nossos pais fazem. Tem meio que esse momento de negação, né? Você passou por isso e depois você entrou no restaurante, ou desde o começo você já achou irado e falou, pô, acho que eu quero participar disso e tal? Na verdade, com 16 anos eu comecei a ser caixa lá. Massa. Tipo, ajudar minha mãe mesmo a ficar de olho... Né, um olho de confiança, aquela coisa assim das antigas, mesmo que a galera tinha... Até porque na época ainda tinha dinheiro no caixa, né? Não, ainda tinha cheque, não era muito cartão de crédito, assim, era bem mais difícil. E aí
eu comecei a fazer, vou fazer um marketing massa aqui pra minha mãe. Eu até fiz curso de marketing e propaganda, mas assim, eu falei, não tô gostando desse curso, vou fazer administração. E a administração eu pensei, posso administrar a empresa do meu pai, posso administrar a cantina. Justo. Então eu vou pra administração. Já tenho pra onde ir, né? E foi mais por isso, assim, que eu entrei na cantina e tal, pra ter essa sucessão, né, familiar. Nossa. Só que era bem difícil de trabalhar com a minha mãe. Vou te falar que faz, assim, uns 2, 3 anos que a gente começou a ter uma harmonia boa, sabe? Apesar de eu ter levado muito conhecimento, assim, e ela ter também toda a experiência e a vivência que ela teve viajando, trazendo novidade, eu tinha muito conflito com ela para falar, mãe, a gente tem que fazer assim. Também teve muita questão de CLT, né, que veio leis trabalhistas, leis de tributação. Ela deve ter pego muita também. Coisa mudando nesse tempo todo, né? Não, até hoje a gente dá umas discutidas, assim, mas ela tá entendendo cada vez mais, assim, o porquê que a gente tem que fazer essas melhorias, que às vezes para o empresário não é tão boa, mas ao longo prazo a gente vê esses benefícios, tipo em questões judiciais, sim, né, em questões de cálculo mesmo de férias, 13º pra galera. Não, ainda mais com 32 funcionários numa loja só. Exatamente. Você tem que cuidar do ambiente ali pra galera tem que documentar, sair satisfeita também. Tudo documentado. Minha mãe não tinha muito essa questão de documentação porque ela também estava nessa parte sozinha. Tava tocando, né? Não tem como você criar e analisar ao mesmo tempo, né? Total. Então, minhas irmãs até ajudavam ela uma época, assim. A Bárbara já foi caixa, a Fernandinha também já foi pra cozinha. Ela que foi nutricionista uma época lá na cantina, mas também criou novos voos. Eu acho que na época da pandemia ela tava ainda como nutricionista, não tava? Que a gente conversou um pouco sobre isso? Cara, ou se ela já tinha sido ou estava, não sei, mas eu lembro de você ter comentado disso. Eu não tenho muita ideia, assim, do que foi, assim, mais a fase da Fernandinha. Mas ela atendia mais como nutrição mesmo, e depois ela foi pra Itália, trouxe algumas novidades, né, trabalhou lá em hotéis 6 estrelas, né. Irado. E aí trouxe novidade, mas também não conseguiu acompanhar, assim, essa rotina de restaurante. Ela não era muito é porque é uma rotina puxada pra mas ela também, né? Na verdade, ela gostava muito, ela gosta mais, tipo, de fiscalização, de Anvisa. Ela queria estar envolvida com isso, né? Até porque aqui em Brasília, né, concurso público, essas coisas. Então, ela estava mais focada nisso, estudou bastante, mas não seguiu conosco. E eu que abracei mais, assim, mesmo, tipo, me identificava sempre com a minha mãe pela batalha dela, assim, e eu sou uma pessoa Tu é caçula do meio? Sou caçula. E acho que eu não tinha muito uma coisa assim, é minha família. Não, agora que eu também, trabalhando meu autoconhecimento, né, percebi que, cara, é a família que a gente tem que cuidar mesmo, né, que eles vão estar sempre do nosso lado, enfim. Não, e também a oportunidade de ter um negócio que passa de uma geração para outra é muito foda, né? Então, isso é foi muito aí foda, o porquê, né, de eu fazer a faculdade de administração. E o que me fez crescer bastante, assim, não só no profissional, mas no pessoal também, tipo, minhas continhas. Eu via as coisas, assim, que falava, cara, por que eu não tô conseguindo guardar dinheiro? Né? Acho que até hoje, assim, é meio difícil de eu guardar dinheiro. Em Brasília é foda, mas eu vou gastando mais do que eu tenho, assim, acho que... Justo. E aí, deixa eu te perguntar, na pandemia, quando eu lembro que a gente conversou, só para trazer um pouquinho pro mundo do delivery, né? Sim. Que a cantina, ela não é um restaurante, pelo que eu conheço, e pelo que você já contou também, ela não nasceu. Hoje, na verdade, antigamente, acho que nenhum restaurante nascia pra delivery, né? A não ser, tipo, uma pizzaria, talvez. Então... Se bem que apesar que você fazia umas massas, falou, pra vender sua mãe, né? Mas, tipo assim, encomendas, mas o pessoal ia lá e buscava, tipo, take-out, né? O pega e vaza. A minha mãe teve uma época que ela botou delivery. Uma época, tipo, quando tipo, isso? Muito... 2016. Tá, bota fé. 2016. 2013, 14 ali. Sim. Durante uns 2 anos ela fez.
Só que na época não tinha, assim, logística de Não, iFood 2013, e tal. 14 Então ela não tinha que isso, era a empregadora dos motoboys, Putz. né? Dos entregadores. Então ela tinha muito problema de motoboy acidentando, Não, né? canseira. Os pedidos não chegando, assim, com a qualidade que a gente preza. Então foi uma coisa mais assim, né? Que a gente... Minha mãe desistiu. Né? E deve ter Total, desistido rápido, assim. tá doido? Não, Porque nessa foi. época, primeiro que a gente não tinha muito conhecimento de como podia ser uma relação com o motoboy, né? Então, era meio que Sim. pautada no acordo entre Também as duas não tinha partes. CLT, Não muito. tinha nada disso e, tipo assim, era uma loucura. Ainda tinha promoção da época da Domino's, devia ser nessa época aí, 30 minutos ou você nem paga, então os motoboy eram acostumados a ser mais louco do que hoje em dia, os caras iam no bagaço. Eu vejo até hoje os caras dando grau aí, mas tranquilo também, né? A gente até investiu nas embalagens hoje em dia. Pode dar grau com a embalagem da cantina, então? Depende, se for lasanha não dá não, velho, senão a lasanha vira um canelone. Justo. Aí fica mais, o cliente reclama mesmo. Parmegiana também é meio Sim. difícil, porque tem toda aquela apresentação, né? Justo. Agora um espaguete lá, Aí é tranquilo. a carbonara com tudo misturado, é bom que já vai o ovinho misturado. E falar em embalagem, vocês ainda estão gourmet lá no iFood, não estão? Na área gourmet? Então, Vocês nem eu tão fiz mais uma fazendo. experiência de ir para aquela parte Que terceirizada, eu né? não... Ah, tá. Só que Sei. não deu muito certo porque eu tinha que ter um operador e tal. E toda a logística do iFood, assim, eu vi muita vantagem pela facilidade na Ah, plataforma. não, pra você é fantástico. Então, assim, eu tinha todo um suporte mesmo Sim. deles, assim. E os gerentes também do iFood sempre muito queridos conosco. Aham. Porque a gente entrou numa época que o iFood aqui ainda estava captando essas grandes empresas, né? Sim. Que foi em 2019. Saquei. Um pouco antes, assim, eu acho. No início de 2019. E minha mãe super, né? Tipo, não, a gente não vai colocar. Você não é doida. Não, é muito dor de cabeça. Traumatizada já das antigamente. Exatamente. Eu falei, não, mãe, deixa comigo. Eu vou fazer a operação, vou fazer as coisas girarem. A gente tinha uma quentinha, né? Que o cliente que vai lá, sabe que tem uma quentinha que a gente põe no forno. Sim. Que isso eleva um pouco na qualidade do produto. Que se chegar frio em casa, pelo menos o cliente pode reaquecer no forno. Justo. O que não perde a qualidade se a gente botar igual no micro-ondas, né? Exato. E aí a gente desenvolveu uma caixinha para essas quentinhas. A gente botou papel filme, fez de tudo para sair bem vedadinho. Aham. E também veio agora essa questão de sacola craft, saco craft, que a gente não pode mais fornecer sacolas plásticas, né, para o cliente. Ah, tá. E uma questão mais de meio ambiente, o que eu também adoro isso. Sim, pô. Sou muito adepta a essas questões sustentáveis. E aí a gente foi crescendo. E, cara, veio a pandemia em 2020. Ah, vocês já começaram o delivery a ficar mais fortinho antes da pandemia mesmo. Antes da pandemia, a gente já tinha o delivery. E era realmente aquilo que o iFood prometia, né? A gente te dá mais 10, 15% de faturamento. Sim, boto fé. E tirando a propaganda, né? Que tem na plataforma. Total. É bem legal isso também. Eles têm algumas promoções, como é que eu falo? Incentivos. Sim. Né? A gente também dá incentivo para o cliente comprar conosco. E aí bombou na pandemia, porque a gente fechou, então a forma da comida chegar em casa ou era o delivery ou era o takeout, que a gente também já tem muita experiência desde que a gente abriu. Justo, takeout então continuou na pandemia. Então continuou sempre, até eu hoje. lembro quando a gente conversava, você tinha umas encomendas gigantes de galera que pedia dentro de casa. Não, e tal, tipo, o ex-presidente já foi lá, os filhos do ex-presidente já foram lá Top. também. Tem pedido da Rosa Weber, tem pedido de vários políticos importantes aqui de Brasília, né? Isso também faz a gente ficar feliz, né? Sim, pô, dá Faz uma a moral, gente ter- pô, dá uma moral financeira Não, e a uma gente moral sabe pra que eles marca têm esse também, poder com certeza, aquisitivo, pô. né? Então... E a gente também tá no centro ali, né? Sim. Na 302. E falar ali. nisso, só pra gente... Porque eu lembrei aqui de uma pergunta que eu queria fazer. Claro, Tu claro. lembra qual foi o maior pedido que vocês já venderam lá pela cantina?
Que Cara, tu lembra, assim, que foi icônico. De delivery, né? De delivery. Teve um dia que a pessoa pediu uns 800 e tantos reais, assim, eram uns 8, 9 pacotes, cara. Era uns 6 parmegianas, com arroz à piamontese, as batatas palhas. E aí, quem levou? Sobremesa e tudo mais. Não, aí no iFood tem como você pedir lá, mais um entregador. É mesmo? Caraca, exatamente. Não sabia, não. Mesmo tendo restaurante, já a gente já tinha isso e a gente tinha um suporte pelo telefone, né? E depois o iFood deu uma implementada, assim, deu uma melhorada na plataforma e ficou super fácil da gente fazer esses comunicados, aprovar também ou desaprovar algum motoboy que chega lá com bolsa estragada, sem, né, condições de higiene adequada, enfim, assim... E o pedido chegou de boa? Não, chegou de boa. Foi... E já teve algum pedido que foi muito zoado, assim, que tu lembra? Tu fala, caralho. Cara, olha, cliente... confesso Hoje em dia é foda porque o cliente consegue mandar foto, né? Tem algumas coisas que eu não posso falar aqui não, senão eu vou me queimar, velho. Não, é de boa, já passou. Tu conseguiu se resolver com o cliente que chegou zoado? Não, consegui resolver. O próprio iFood tem lá uma forma de reembolso hoje. Top. Mas a gente envia sempre um outro pedido... Sim, eu também sempre envio, pô, porque é mais fácil, como, pô. A gente... Porque o amigo bota no lugar do cliente. E envia o pedido todo. Se exato, pô. Uma quentinha veio errada, a gente envia o pedido todo, novamente. Eu também tenho isso. Porque, vou enviar só a batata pro cara, imagina, tá ligado? Vou mandar, não, foi ruim, só a sobremesa, manda só... Não, o cara pagou pela experiência completa, né? Realmente pra mostrar que a gente... Não é que quer agradar, mas que a gente se importa mesmo, exatamente, assim, pô. Com a alimentação das pessoas, né? Sim. A gente sabe aí do problema de fome que o Brasil e o mundo têm. Justo. Né? Então, eu espero que os clientes também não desperdicem a comida. E aí hoje o delivery lá para vocês, em relação a faturamento, não de números reais, mas de balanço entre delivery e salão, quanto que é mais ou menos assim? Tipo, hoje, porra, o delivery... Porque vocês têm um salão gigante lá, né? Mas o delivery, digamos, vai 30%, 40%, 20%, 60%? Olha, quando a gente começou eram uns 10, 15. Hoje são uns 20, 25. Caraca. Já subiu bastante. E mesmo vendendo bem, né? Porque o salão também você vende bem pra burro, né? Dia dos Namorados aí foi um absurdo. Tive até que travar a loja lá, no porque iFood? Era muito pedido. Caraca, bastante. Porque, nossa, era coisa demais. E... a pandemia mostrou também um pouco dessa potência da logística de iFood, de delivery. Então, a gente ficou bem mais visível, né? Total, e também foi uma porta de entrada para os clientes virem visitar a cantina, né? Inclusive, galera, segue aí o Instagram, ó, Cantina da Massa Oficial. E se você de Brasília na 302, no cantinho, assim, ó, você vai passar por ela. 302/3. Exatamente. Você vai achar ela lá, só estacionar e entrar, que é top. Tem manobrista lá também, pode deixar lá com os meninos, aí, que eles são super gente porque eu só vou também. de bike, entendeu? Por isso que eu não pego essa parte do manobrista. Não, mas eles ficam de olho lá pra tu também, não tem problema não. Justo, então dá pra encostar a bike também. Mas então, eu vejo essa questão do delivery, eu vejo muita gente... às vezes meio que crucificando o iFood. Assim, tem algumas marcas que eram mais salão, né? Ou que já tinham delivery para outro formato antes do iFood, crucificando o iFood. E eu acho que é meio loucura, às vezes. Eu acho que tem a perspectiva da galera gostar ou não gostar, cada um pode ter isso, e todo mundo vai ter seus pontos válidos nessa direção. Mas, pô, sem o iFood, eu não consigo imaginar hoje em dia um restaurante sem o iFood, pô. Eu acho que já faz parte do plano de negócio. Eu acho que se você fosse criar a cantina hoje, sentasse você e sua mãe lá e quem mais seja do grupo, quem tiver lá pra falar da cantina, eu acho que automaticamente você já bota, pô, tá, e o delivery vai ser assim, o salão vai ser assim e não tem como, né? Não, tipo, acredito você consegue imaginar também. A cantina sem delivery hoje? Hoje não. Inclusive, eu tentei abrir uma operação perto de Águas Claras, porque a gente tem bastante cliente de lá, né? Que fala, vocês entregam em Águas Claras, e a gente, cara, não entrega, é uma cidade satélite, né? Então, acaba que é mais difícil. Se uma pessoa fazer um pedido... eu acredito que se a pessoa fizer um pedido com antecedência, eu mesmo levo. Top. Sacou? Só pela alegria de levar lá. Se for um pedido grande também. 800 e pouco. Quando deu a pandemia em 2020, a gente teve que se virar, né? Não só no iFood, que foi muito bom, mas nas encomendas, porque o pessoal ainda não tinha acesso a restaurante, né? Sim. Em 12 de junho
de 2020. Então eu tinha moto na época, e eu pegava um pedido e ia lá em Águas Claras e entregava. Era isso, né? Peguei um baúzinho fazer, emprestado, né? Levei uns 2, 3 pedidos em água. Meu pai levou lá também. Então, assim, se for o cliente, assim, pedir com antecedência, mostrar também que é uma encomenda importante, a gente leva numa boa. Pô, tipo, vou fazer um date com a minha namorada e tal, aí o cara quer. Eu tiro do meu tempo pra ir lá fazer essa entrega. Maneiro. Mas antes de você falar isso, você falou que você pensou em abrir uma operação lá em Águas. Você ainda pensa? Então, Águas Claras é tipo o maior bairro aqui de Brasília, vertical, assim, que você pode ter, sacou? Tem trânsito dentro do prédio. Tipo, os prédios, tem muita gente nos prédios. Não, então, eu abri a operação. Tu chegou a abrir lá? Dark Kitchen só? Dark Kitchen. Maneiro. Pega e vaza também e maneiro. delivery. Top. Só que, cara, com essa ideia de que a cantina também era restaurante, muita gente passava lá e... não tem como a gente comer aqui? Eu falo, poxa... Olha, a gente tem essas mesinhas brancas aqui, essa cadeirinha, e a gente tem as embalagens. A gente pode fornecer pra vocês a embalagem. Vocês comem com os talheres, como se fosse festa junina, sacou? Tipo, vou sentar ali, vou comer de boa e depois vou pra casa. Tipo camelôzinho. Camelô não, tipo uma food truck. Uma barraquinha de boa, barraquinha de rua, essas coisas, assim. Porque o investimento é muito grande, cara. Pô, total. Pra gente formular uma cozinha hoje, não sai menos do que 100 mil, 150 mil, Só a cozinha, né? Só a cozinha. Exato. Se tu for fazer um salão com a experiência do que tu entrega, tipo da Asa Sul, tu vai gastar muito dinheiro. Não, e ainda tem embalagem, Sim. alimentos, né? Os ingredientes que a gente faz. Muita coisa eu levava da cantina, né? Exatamente para trazer essa qualidade dos produtos. Mas, assim, arroz, aí carne, né? Essas coisas a gente já pedia porcionado, já fazia lá. Mas molho... as massas, a gente fazia toda a logística pronta, né? Levava lá para Águas e, infelizmente, não deu muito certo. O marketing, assim, também, que a gente pecou, eu acredito. Porque o marketing hoje, se você souber fazer um impulsionamento bom na internet, no Instagram, você vai bem. Sabe? Pô, hoje em dia dá pra isso, sim. A cantina mesmo, eu investi agora numa agência de marketing foda. E, cara, eu tô super feliz. Eles estão entregando pra você? Então. E eles já fazem tudo incluso, assim, a produção de vídeo, o roteirinho. Top, né? pô. Então, cara, eu tô adorando, porque eles também conseguem pegar a minha mãe e fazer um pouco do storytelling que a gente tem lá, né? Pô, que total. é uma grande história da minha mãe, né? Todos massa, os costumes dela também, ela tem mostrado um pouco mais aí na internet. E aí você tem achado que deu diferença no movimento lá, depois você contratou essa empresa? Eu sinto, assim, a gente tem batido os recordes de faturamento. É mesmo? Que top! Mensalmente, e também tem muita coisa por trás, né? As ajudas de consultorias de gestão. Massa. Eu tenho uma querida que me ajuda também, a Renata. Ela me ajuda toda na parte de gestão, assim, de CMV, de pegar o custo dos pratos, né? Fazer ficha técnica. E ela deu uma facilitada pra gente, assim, Entendi. né? Poder precificar os pratos. E te falar que não tá muito diferente do que minha mãe já pratica, né? Porque ela também tem uma vivência muito grande, assim, de ir para outros restaurantes, entender também o prato que eles elaboram, o preço que eles acabam botando no prato. Então, ela e meu pai, né, acabam trabalhando juntos, pensando Às assim, vezes, mesmo que ela não... esse prato aqui tem que ser um pouquinho mais caro, porque, ó, carré de cordeiro. Exatamente. Né, tipo... Carré de cordeiro é uma parada, inclusive, muito curiosa. Meu pai ama carré de cordeiro. Vai lá na cantina, você vai ser Então, eu adoro, mas eu amo, é uma das mais saborosas que eu acho que tem. O acompanhamento, né? Que a gente tem os risotos lá na cantina também, não é só massas, né? E por falar nisso, por exemplo, só elaborando aqui, não sei se são ideias boas ou ruins, mas se você já pensou. Por exemplo, uma coisa que a gente vê em algumas marcas que já são fortes, assim, eu digo também em relação a tempo de vida, igual a cantina, a galera pega um prato, por exemplo, tem um risoto, aí cria meio que no iFood só uma marca virtual do risoto da cantina, sacou?
Tipo, risoteria, Sim. by cantina da massa, sacou? Tipo, algumas coisas assim são bem legais. Você me deu essa ideia, muito obrigada. Então, e é bem maneiro. E eu particularmente como muito risoto, Botafé, de delivery, porque é uma comida que vai muito Massa. bem no delivery, pô. Mas vou te falar que, né, eu, por experiência própria, já pedi risoto lá da cantina na minha Aham. casa. E não chega a mesma Não chegou qualidade, tão top, não chega saquei. aquela cremosidade, porque apesar da gente mexer bastante o risoto e tal, o risoto vai soltando o amido. O amido, ele, até chegar em casa, o arroz absorve. Sim, saquei. Então não fica a mesma cremosidade, né? Entendi. Então, Ó, o certo, cara, é ir lá curtir a experiência da não, cantina. total, exato. Mas eu amo pedir, voltando aqui do delivery, eu amo pedir risoto e massa. Inclusive eu tenho que pedir mais da cantina, porque eu peço de um outro lugar lá, que eu não vou nem falar o nome. Fala comigo. Mas que é muito bom, porque sempre são as comidas que realmente vêm servidas, pô. Do delivery eu curto isso, quando eu quero comer tipo assim, acordo com a Luísa, ele fala, pô, a gente acorda tarde, já quer comer uma parada assim, que quer comer, que vai ser um bate em top, assim, que você sentar no sofá e ficar de boa, a gente pede uma massa, porque sabe que vai dar pra comer os dois ali, geralmente até sobra, pô. Isso eu acho muito top de delivery de massa, sacou? Então, a cantina, a gente tem no restaurante, a gente tem um prato muito farto, né? Aham, E os pratos para viagem ainda são mais fartos. aham. Eles vão com mais gramas, né? Então, assim, se um prato vai com 200 a 300 gramas de molho e massa, no prato de viagem vai com 500. Só. Vai bem cheinho. Sim. E é o mesmo com a carne, assim. A carne a gente tem a porção ali direitinho, mas pra viagem ela já vem mais preenchendo a quentinha, Sim, né? porque Por você já não exemplo- tem não tem, porque no salão também rola um glamour assim que você coloca, no tem delivery é isso. meio que só pela quantidade, Te né? falar que é mais a fartura mesmo, eu tento até trabalhar isso com os meninos lá, Massa. de ornamentar os pratos, mas, cara, é um pouco difícil, assim, porque é bem farto mesmo, acho que não Sim. sobra espaço no É prato tipo, pra bora poder comer, já tá ali por natureza. botar florzinha e tal, a gente põe lá uns coentrinhos, umas coisinhas assim, uns verdinhos pra dar aquele tchan, mas a gente preza pela fartura mesmo. Aham. Top. Ó, mas se você abrir a marca de risoto Boa lá, ideia, tu dá boa ideia. Porque tu pode abrir só a marca da nuvem, entendeu? Só a marca Sim, online. e o iFood, ele tem algumas vantagens para se você abrir, por exemplo, um outro CNPJ lá Aham. no mesmo endereço, Aham. né? Então acaba ele baixando algumas Sim. taxas para Ó, você. eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu também não sou ninguém tão importante assim. Mas eu sei que o iFood está testando novamente liberar novas lojas sem precisar de outro CNPJ. Boa. Então você que tem uma moral lá no iFood, talvez você Já pode vou chegar lá lá no teu dia e falar, e se eu quisesse abrir uma parada aqui, quem sabe você consegue alguma coisa, né? Jogar um verde para colher maduro. Exatamente. Eu acho que tá rolando, acho que eles estão testando isso, então acho que pode ser uma parada Né? Boto maneira. fé. Não, vou dar uma conversada mesmo Sim, com os top. gerentes lá pra gente trabalhar mesmo, abrir essa risoteria, porque às vezes acaba sendo mais selecionado, né? Sim. Mais fácil até pro cliente montar um prato, sei Sim, lá, né? total, pô. A gente, no começo, assim, do restaurante, a gente tinha essa liberdade pro cliente. Dele conseguir montar. Só que, dele montar, tipo, ele Só que escolhe a depois fica proteína. impossível, né? A logística na cozinha ficou muito apertada, né? Aham. Então, assim, eu tenho uns 5, 6 molhos de carne. Puts. Se eu tenho um cliente que pede, sei lá, a gente tem o nhoque da fortuna, que é o escalope com molho madeira e o nhoque ao fungo. Aham. Aí tem um cliente que fala, não, mas eu quero com molho de gengibre. Não, eu quero com molho... Aí já... Não, e se é uma de não sei mesa, o quê. um casal, é de boa. Agora uma mesa com 12 pessoas. Não, Todo mundo com fica- coisas diferentes. Aí já fica impossível, E pô. aí os auxiliares também ficam meio doidos. Ai, pega pote de molho, pega o outro molho, pega não sei o quê. As massas também, a gente tem mais essa liberdade hoje. A gente denominou mais, assim, deixou mais... como é que eu falo? A gente limitou mais alguns pratos, Aham. mas as massas não tem como, né? Tem Tipo, o um bicho gosto pode pra escolher a tudo. massa. Ele pode escolher o molho pra massa, assim, né? Ah, tá, entendi. Tipo, o espaguete, você pode comer com molho pesto, molho de tomate seco, Aham. o carbonara, o bolonhesa, o fungo, o napolitano.
Então aí, ó, já pô. são 7 tipos de molho de massa, Não, então... e dá pra você já comer várias vezes com molhos diferentes também, isso que fica top, Sim, né? Que daí a sim, pessoa você meio vai que não cansa, né? experimentando. Eu mesma já criei alguns pratos lá. Ontem, inclusive, minha namorada falou, eu não quero comer não quero comer parmegiana com fettuccine alfredo. Eu falei, peraí, mas você quer a carne? Ela quer. Pô, vou botar um molho sugo na carne. E tem gente que faz isso. Tipo, pede o molho fungo, que é tradicional mais pras massas, e bota na carne. Nossa, deve ficar bom demais. Tipo, muito diferente, assim. Eu nunca provei, né? Mas o cliente, ele adorou, assim, faz sempre essa combinação. Liga lá, pede, olha, mas eu quero molho fungo pra carne, tá? Não vacila, é molho fungo. Molho fungo mesmo, é isso mesmo? Não é o molho madeira? Ele, não, é o molho fungo. Esse de queijo mesmo e tal, com pô, eu já fiquei com vontade sec. de provar. Eu amo fungo, pô, acho muito bom, pô. Então, é isso que acaba dando uma congestionada na cozinha, né? Sim. Mas, assim, tem clientes e clientes, né? Então, a Sim. gente deixa aberto, assim, se o cliente ir lá e pedir, a gente também não vai negar, né? Exato, pô. Que às vezes venda, pô. E também tem a forma de pedir, né? E tudo mais, né? Às vezes sim, o bicho... Sim. Eu pergunto umas 2 vezes, eu falo, você tem certeza que é o molho fungo? Porque é meio inusitado mesmo, mas a gente vê uns clientes assim com gostos diferentes. Saquei. E aí deixa eu te perguntar, e como que você tem, assim, o que você tem imaginado, assim, pro restaurante, pros próximos... Eu não vou dizer, tipo, 5, 10 anos que não tem nada a ver, mas isso não existe mais 5 anos daqui pra frente. Pros próximos 1 ano, 2 anos, assim, o que você vê... como que tem sido agora que saiu da pandemia 1 ano atrás? Eu digo, saiu em relação a poder e o pessoal ir pro restaurante e tudo mais. A liberdade de horários também. Exato. E agora... E como tá sendo agora, pro próximo 1 ano, no máximo 2 anos, assim, como é que tá o movimento da cantina, assim? O que tem sido legal? O que vocês estão aproveitando? Então... o marketing melhorou muito, né? Nosso movimento. Então, a gente... Eu penso mais numa gestão de risco. Sempre procurar mesmo padronizar todos os produtos, deixar sempre as receitas bem formuladas, bem escritas, para não sair do padrão. Justo. E confesso que é um medo meu, assim, porque eu não sou formada em gastronomia. Eu tenho a escola da vida da minha mãe, né? Sim. Que, pô, desde pequena... E tu sabe cozinhar? Sei, sei. Eu sei cozinhar, mas não tão bem quanto a minha mãe. Sei fazer macarrão, sei fazer alguns molhos. Mas, assim, eu tenho... acho que o meu maior medo é não ter essa expertise que minha mãe tem, né? Porque ela também nunca foi formada em gastronomia. Ela fez vários cursos em Curitiba, em São Paulo, né? Fora do país também. Mas, cara, ela desde os 4 aninhos, assim... Ela até fala que o que elas faziam não era nem brincar de boneca. Era cozinhar mesmo, né? E não era brincar de cozinhar, era fazer a comida fazer a comida, porque na época era muito difícil, assim. Ela mesma cuidava dos irmãos dela. Ela cortava lenha lá em Santa Catarina por causa do frio. Caraca. Minha avó ia trabalhar porque ela perdeu o pai cedo, né? Eu nem conheci meu avô. Então, ela que cozinhava pros irmãos dela, minha avó ia trabalhar, voltava, também fazia comida. Sim. Minha avó, cara, até os últimos dias de vida dela, ela fechava capelete. Caraca, então, que assim, doido. Isso é muito inspirador, assim. Eu quero muito pegar, assim, também essa prática pra mim. Mas sei cozinhar, sei fazer arroz, sei fazer o arroz à piamontese, sei algumas coisas mais complexas, bastante técnica da cozinha eu também entendo. Massa, pô. Mas é isso, trabalhar aí para daqui a 1, 2 anos, para daqui a 10 anos que você falou aí, eu não ter essa dificuldade, assim. Porque sua mãe, então, assim, ela deve durar muitos anos ainda à frente do restaurante e na vida, então vai durar 500 anos, porque quem viver os próximos 10 vai viver os próximos 500. Falou eu tudo. Quero viver para sempre, né? Quem não quiser pode ir também, mas eu quero viver para sempre. Mas... Não dá, velho. Pena que não dá, né? Não dá ainda, né? Né? Com essa tecnologia louca aí que tá vindo. Mas assim, então a ideia é conseguir, pelo que você falou, tipo, meio que deixar tudo padronizado para que, se tiver que vir outra pessoa, que ela entenda e continue mantendo a qualidade, perpetuando. Quem sabe meus filhos, né? Exato, aí ó. Botar eles para fazer gastronomia também. Justo. Mas a questão mesmo que eu falo, assim, é de paladares. Né? Eu cresci, lógico, aprendendo muitas coisas
requintadas com meus pais, né? Já fui à Europa com eles, então eu percebi bem Comeu essa bastante massa culinária. boa lá também? Cara, eu vou te falar que não. Eu vou te a falar que massa da Brasil minha tem bom mãe de é tudo, melhor. pô. E eu já vi italianos, americanos, que vêm aqui na cantina e falam, E não elogiam. tem massa melhor do que essa. Já fui na Itália, já fui não sei aonde. Nova York também tem restaurantes muito Sim. renomados, né? E as massas daqui são Ó, tão boas eu vou te quanto. contar que eu cortava o macarrão até pouco tempo atrás. Aí teve um dia que eu parei. Mas teve um dia... Tem que fazer Exato. o... Eu parei porque eu comecei a achar maneiro. Até antes eu falava, velho, tô nem aí, eu corto, porque se eu estiver pagando, eu faço o dia que eu quiser, que o prato é meu. Mas aí eu comecei a falar, não, mas tem um quê de delicadeza legal em você comer a parada do jeito certo. Tem todo um jeitinho. Mas teve um dia que eu fui no restaurante italiano, lá, numa viagem à Europa também, e o cara ficou de sangue, assim, porque ele me viu cortando o macarrão. Ah, gente, Não, ele me viu cortando, ele ficou entendo, muito não, puto. eu entendo. Tipo assim, hoje a minha irmã, né, com a sobrinha, a gente cortava pra ela comer de boa. Aham. Hoje ela não gosta que corte o macarrão. Ela quer... Na verdade, ela pega com o garfinho, Aham. põe na boca e vai puxando Não, o e espaguete. depois- Isso que é o legal, né? E depois de tu você percebe se que cortar lambuzar. deixa mais difícil, pô. Porque um fio fica mais longo que o outro, digamos, no caso do espaguete. E você né? não pega no garfo, assim, nem na Exatamente, colher. pô, aí não dá, Então, quando liga. você vai girar, assim, Sim. o garfo, você vai pegando uma quantidade muito boa. Eu já tenho uma certa habilidade. Então, você usa o garfo com colher. Você Sim. pode usar tanto no prato, assim, e né, pegar o garfo. Ou com a colherzinha, que é o certo. Você pega uma quantidade, gira e vem... Então, eu acho que é irado, vem pô. aquela fartura no garfo, né? Exato. Que eu acho que... Eu comecei a fazer porque eu comecei a achar muito irado. Falei, pô, tem um negocinho irado aqui, né, de tu fazer e tal. Né? Ai, Pedro. E também porque, tipo, pô, eu vou aprender a comer sushi com hashi, não vou aprender a comer o macarrão direito, sacou? Eu falei, não, pô. Não, e você sabe que o macarrão nasceu na China, né? Não sabia, Não é da Itália. Mas como é que eu falo? Ai, meu Deus. Não é tecnologia. A gastronomia italiana, né, trouxe essa Tipo, assumiu essa tendência, assim, do macarrão, né? Top. Essa gourmetizada no macarrão. Porque Aham. o macarrão na China é aquele yakisoba lá, com legumes, carninha e tal, frango, Sim. camarão. E os italianos criaram os molhos, né? Fizeram essa Justo. variedade, assim, para incrementar, né, no macarrão. Ah, E maneiro, tem não sabia, também não. essa questão contemporânea, assim. Tipo, se você for lá na cantina, você vai falar, mas isso daqui não é um prato italiano. Cara, é um pouco contemporâneo. Você tem a carne com o molho, Aham. né? E a massa também com o molho. Então, você acaba fazendo uma mistura boa, né? Tipo, outro dia eu fiz um filé com gorgonzola e fettuccine ao Putz. pesto. Caraca, velho. Tipo, você saboreia, assim. Filé com gorgonzola é muito top. Nossa, e você vai sentindo os sabores. É um pouquinho de gorgonzola, um pouquinho do pesto. Aí a mistura dos dois, você não sabe o que é, uma diferença, assim, de sabor. Mas é um sabor muito... Isso tu fez lá no restaurante ou tipo na tua casa, cozinhando? Não, assim? eu faço lá no restaurante, assim. É porque tu já tem todo o aparato lá também, Sim, né? não, Já... mas minha mãe, ela faz muitas experiências em casa, Aham. né? Pra depois ela levar lá pra cantina e falar, meninos, vamos fazer aqui, vem cá. E tem essa coisa também de tipo, mãe, tô comendo essa polenta aqui, que minha mãe sempre faz polenta em Aham. casa. Não tá igual a da cantina. A da cantina tá meio assim. Justo. Dá uma olhadinha lá, fala com os meninos. Ah, massa. Então ela sempre chega lá. Eu também sou essa parte de Controle de qualidade. controle de qualidade, boa. Então ela sempre chega lá também, fala com os meninos, ajusta algumas coisas que precisam. Ela vê como eles estão fazendo e fala, não, esse modo aqui, os ingredientes podem até estar certos, mas a forma, né? Justo. Na cozinha, às vezes, os fatores alteram. Com certeza. Pô, às né? vezes a ordem altera o resultado, exato. né? Total. Massa demais, show de bola. Acho que é isso. Foi muito legal escutar um pouquinho assim da Massa. cantina. A gente tinha conversado uma época lá da pandemia. A gente já se conhece há muitos anos, né? A gente tem muitos amigos em comum, mas a da gente já tinha... faculdade, né? Exato, a gente tinha conversado naquela época na pandemia lá. Eu tinha ficado
bastante interessado, assim, em saber mais um pouco. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu achei que muito agradeço. foda. Acho que agora eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, assim, da cantina, né? Porque desde a pandemia mesmo, acho que eu e minha mãe, a gente ficou muito à frente mesmo. Eu fico muito feliz, na verdade, por ela estar confiando em mim. Massa. Deu até Uma emoção. uma emoção aqui. Massa. E ela foi recente, né, na verdade, que ela olhou pra mim e falou, nossa, tô muito feliz. Ela fala pras minhas irmãs, pro meu pai, que se não fosse, assim, a nossa parceria, ela não sabe o que poderia estar acontecendo agora, sabe? Tipo, quem sabe a cantina não tava nem aberta. Sim. Eu lembro de épocas que ela falava, eu vou vender essa bodega. Eu não aguento mais, é dor de cabeça disso, é funcionário, é produto, é assim, é assado. Fogo. Cara, é uma fogueira só ali. A gente tem que estar administrando. Show de pro bola. fogo também não apagar, né? Sim, para que a gente sim. esteja ali sempre trabalhando, levando o melhor da cozinha italiana pra galera. Total. Também ajudar, né, com os funcionários. A gente sabe que todo mundo precisa hoje. Não, são 32 famílias que você ajuda ali, né? Isso. Essa é uma parada massa de você empregar pessoas, né? Não, e eu adoro lá. Hoje em dia o ambiente é bem familiar mesmo, sabe? Os meninos, eu falo, e aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Bundinha! Sempre dando... E deve ter uma galera mais velha do que você lá, né? Com certeza, né? Hoje tem uns meninos mais novos que mandam melhor do que eu, velho. Tem uma galera novinha lá também? Sim, o meu cozinheiro lá, o Firmino, ele é mais novo do que eu. E É mesmo? Eu tenho 31 não agora, como se a gente já fosse tão novinho assim mas também, ele tem 22. 27, né? sabe? Justo, 28, tem uns meninos lá que tem 24. Justo. O Fernandinho também, que, cara, assume lá a parte das saladas, né? Tem o Renê, se eu for parar aqui pra falar de cada um também, a gente vai até amanhã. Top. Então faz o seguinte, dá um salve aí pra galera lá na câmera, que se você tiver alguma coisa a dizer sobre negócio familiar, ou sobre cantina, ou sobre restaurante, ou sobre kitesurf, ou sobre qualquer coisa que você quiser, dá um tchauzinho são sobre aí. escolhas, assim, e a família, a gente... tem as que a gente escolhe, tem as que a gente não escolhe, e apesar da que a gente não escolhe ser aquele furdunço todo, que às vezes a gente fica... eu não gosto da minha mãe é chata. Cara, uma hora vocês vão entender, assim, o porquê que eles cuidam tão bem da gente, né? É porque eles querem estar do nosso lado mesmo, e acho que eu quero estar do lado deles também, eu quero construir, quero cuidar, quero fazer um pouquinho do que eu sou, assim, para eles, quero poder agregar também, e tenho certeza que eles também estão me ensinando muito, assim, toda a convivência, todos os relacionamentos que eu tenho lá, tanto de cliente, de funcionário, de família, é um pouco difícil, mas eu sempre estou aberta, assim, para conversar, estou sempre disposta também a melhorar, e acho que é isso, a gente procurar todos esses errinhos e tropeços que às vezes a gente dá, e a gente saber quem está do nosso lado. Top, e poder show de nos bola. ajudar. Perfeito, galera. Essa Valeu, foi a galera. Mari Bressan aí, do Cantina da Massa. 302 Sul, se você for daqui de Brasília, pode ir lá. 302/3, Pedro. É isso aí. Na rua do Shopping Fashion Mall. Perfeito. Fashion Mall também um ícone de Brasília, Sim, né? Fashion Mall e a Zap Papelaria de lá são duas coisas que se um dia fecharem, Brasília fecha as portas. Exatamente, também. Não tem mais não tem mais movimento na rua. Mas valeu, a ideia aqui é a gente falar sobre restaurante, sobre as pessoas por trás dos restaurantes, falar também muito sobre o delivery, foi incrível entender um pouquinho sobre como que foi essa trajetória e tá sendo essa trajetória aí de 30 anos aí da Cantina da Massa. Então se você curtiu, se inscreve aí no nosso canal, dá like, manda pro amigo, abre uma cantina com um amigo, manda pra ele escutar a história de alguém que já tem uma cantina fera igual a Cantina da Massa e vamos embora, valeu! Valeu, galera!